Eu estou assim muito animado, acreditando poderosamente que Deus é fiel em todas as coisas. E a minha determinação em alcançar isso é para que eu possa morrer a minha vontade e a vontade de Deus prevalecer na minha vida ou na nossa vida. Lendo esse livro, nós estamos falando sobre pessoa comum e pessoa extraordinária. Eu consegui aqui dentro desse Hebreus, em todos, atos de pessoa extraordinária. Descobri também uma reforma extraordinária para alcançar o extraordinário. E também descobri que Deus gosta de pessoas extraordinárias para mudar o mundo. Nós, como esse texto aqui, como os homens que morreram aqui, andavam contramão do mundo. E nós também andamos a contramão do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos trabalhando nesse mundo, mas temos princípios de Deus em nossas vidas. Aonde nós estamos? As doenças surgem, mas nós acreditamos que podemos ser curados, porque Deus é o Deus da cura. Quando os médicos dizem que não, nós recorremos a Deus, Deus diz que sim. Ele pode, por isso que é chamado um Deus do impossível. E se nós não acreditamos, irmãos, nisso, é melhor a gente fechar a Bíblia, voltar a tomar cachaça, voltar a servir que o mundo assim diz para a gente fazer, porque nós servimos a um Deus extraordinário. Nós sabemos que Deus está buscando pessoas assim. Quando a gente olha no Velho Testamento, a gente percebe que Deus procurou e encontrou homens e mulheres que realmente foi usado poderosamente no meio do povo de Deus. Quando eu falo sobre loucura, não é uma loucura que vai destruir tudo, mas uma loucura que faz construir tudo com uma força sobrenatural de Deus. Eu vejo assim, a igreja hoje, ela deixou de combater. E o sistema do mundo tem entrado nas igrejas. E a igreja não consegue deixar o Egito. E isso é uma constatação. Todo mundo já viu isso, todo mundo sabe disso. A discussão nossa teológica, a discussão nossa da igreja local, a gente vai chegar a essa conclusão, de que a igreja não está conseguindo avançar, sair do sistema do governo. Podemos dizer que a igreja, ou que o diabo, no caso aqui, tem trabalhado duro para que a igreja não possa avançar. E nós temos sabido disso. E a igreja está bloqueada. A nossa célula está bloqueada. Nós estamos bloqueados. Muito de nós. Nós cantamos. Nós não abraçamos. Mas a gente não consegue abraçar as pessoas lá fora. Então a igreja está bloqueada de alguma forma. Estão bloqueados. A prova disso, a gente olha fisicamente a nossa igreja interna. Onde estão as pessoas? Aonde estão os nossos amigos? Onde estão? Mas lá fora a gente abraça os nossos amigos. A gente conversa 1 hora, 2 horas com nossos amigos. Mas quando é para falar de Deus, nós estamos bloqueados. O inimigo tem conseguido fazer isso de nós. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos hoje no mundo, mais ou menos, ou mais do que isso, 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas.
E essas pessoas precisam ser alcançadas. E elas serão alcançadas por pessoas extraordinárias ou pessoas loucas. Somente as pessoas extraordinárias, irmãos, poderá desbloquear a ação do inimigo que está impedindo isso. Porque a palavra de Deus nós já temos. Mas a palavra de Deus, ela entrou no nosso coração. Nós precisamos então desbloquear isso. Eu sempre digo, nós somos uma bomba atômica. Quando a gente explodir em falar de Deus, em cantar Deus, vai atingir milhares de pessoas onde nós estamos. Mas com a bomba parada, com a boca travada, que a gente não fala de nada para ninguém, e a gente usa uma palavra, eu estou respeitando as pessoas. Mas o nosso respeito, abre aspas e fecha, é medo. Ou até vergonha de falar de Deus. Porque a igreja primitiva, irmãos, na sua época, eles ganharam mais de 65% das pessoas. Porque eram homens, 12 homens extraordinários. E ele mudou a geração. E aí eu quero continuar dizendo o seguinte: atos de pessoas extraordinárias. Noé construiu um barco gigante onde não havia água. Pessoa comum faria isso? Não. Só pessoa extraordinária faria isso. E ele fez. Abraão abandonou tudo e foi para uma terra prometida. Só pessoa extraordinária ouviria a voz de Deus dessa forma. Para abandonar coisas e obedecer a Deus aonde Deus mandar. Moisés enfrentou a Faraó face a face. Somente o extraordinário faz isso. Tem ousadia disso. E o mais doido que eu acho, Davi dançava como doido diante da arca do Senhor. A gente ouve umas coisinhas que alguém diz assim: a igreja precisa fazer alguma coisa na área de adoração. Mas quando a gente adora, a gente tem vergonha de adorar. De uma adoração extravagante, poderosa, profunda, apaixonada ao Senhor. E aí eu fico esperando do João, o João fica esperando do Pedro, o Pedro fica esperando de Tiago, Tiago espera de Lucas, Lucas espera de Mateus, e a gente não faz isso. João Batista vivia no deserto e comia gafanhotos, porque ele tinha um chamado. Pessoas extraordinárias, irmãos. Paulo, Pedro, João e os profetas e alguns reis, todos eram homens extraordinários e loucos, sem contar o maior de todos eles, Jesus. O nosso Jesus era louco em fazer a vontade de Deus. Ele é louco, sentava ao redor de prostitutas, de devedores. Era louco em fazer a vontade de Deus. Ele andava 20 a 25 quilômetros, cidade em cidade, a pregar ao reino de Deus. Ele era louco. Louco de dizer que ressuscitaria em terceiro dia. Louco em dizer: vinha para cá. Louco em cuspir no chão e a sua baba passar na visão de alguém e ser restaurada. Então Jesus foi um dos maiores loucos
Foi um dos maiores homens extraordinários que viveu na face da terra. E a pergunta é: será que eu e você gostaria de juntar a essa seleta galeria de homens ou de pessoas extraordinárias? Eu tenho um livro de história da igreja primitiva, e uma das coisas que as pessoas falavam, escreveram, foi quando a igreja primitiva passava, quando algum daqueles homens passavam, eles gritavam assim: lá vai os loucos, lá vai o povo louco do tal de Jesus. Lá vai aquele grupo de loucos, novamente a falar de Jesus de Nazaré. É dessa loucura que a gente está dizendo. É dessa loucura que muda o mundo. É dessa loucura que muda pessoas. Não é loucura de fazer uma dieta, de deixar de comer de chocolate. Não é loucura de estourar a sua questão financeira. Não é dessa loucura que está dizendo, mas de uma loucura, irmãos, que aonde você passar, as pessoas vão dizer: está vendo aquele grupo de pessoas lá? Está vendo aqueles jovens? Eles são loucos. Olha o que estão fazendo. Eles estão orando pelas pessoas. Olha o que estão fazendo. Eles estão orando pelos mendigos. Olha o que estão fazendo. Eles estão dando sopão para as pessoas. São loucos. Não, irmãos. Somos extraordinários. Porque pessoas comuns ficam sentadas, não fazem nada, são egoístas, vão trabalhar e voltam para casa, mas não têm coragem de atos de pessoas extraordinárias. É por isso que as nossas igrejas estão assim, principalmente no meio batista. Pessoas comuns, irmãos, elas não saem de onde elas estão. É a minha dor, é a minha fraqueza, eu não posso, não tenho tempo, eu vou esperar que Deus fale comigo, eu vou sentir que Deus fale comigo. Isso é pensamento de pessoas comum. Nós estamos chegando em julho, nós estamos em junho, metade do ano. A pergunta é: quem você ganhou para Jesus em 2017? Quem? Agora eu te pergunto, você já trocou de imóveis esse ano? Já? Já comprou alguma coisa esse ano? Já. Mas a pergunta é: quantos você já ganhou para Jesus este ano? Porque a sua casa vai ficar, seu carro vai ficar, seu emprego vai ficar. O que você vai levar é vidas. Nós precisamos começar a romper, irmãos. Romper algumas coisas. Urgente. Você conhecer a Bíblia, até o diabo conhece. A teologia não nos salva. Precisamos romper urgente com
Isso que está bloqueando a nossa vida. E aí, precisamos também fazer uma reforma na nossa própria vida. Fazer uma reforma na igreja local. Fazer uma reforma no que a gente pensa. Para entender aquilo que Jesus pensa. Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6, diz assim, sobre reforma. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Desponte e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, do mesmo barro, segundo bem lhe apareceu. Então veio a palavra do Senhor, não poderei o fazer de vós, como fez seu oleiro, ó casa de Israel, ó IBVA, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa IBVA. Hebreus 9 diz, 9 a 10. E isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifício. Embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passaram de ordenança da carne, baseada somente em comida e bebida e diversas absoluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Jesus foi um dos maiores, foi um reformador. Ele veio e mudou tudo isso. Lutero, Calvino também foram. E hoje nós temos de continuar essa reforma. Precisamos. Então a reforma é algo assim maravilhoso de restaurar, reconstruir e remodelar. Interessante que quando se fala do barro, quando o barro se quebra, Deus faz novamente do mesmo barro, mas uma nova pessoa. Então Deus quer usar você, quer usar a mim, mas mudado. Não como eu estou. Não apático como eu estou. Não indiferente como eu estou. Não insensível como eu estou. Deus quer reformar a nossa vida. Nós vamos continuar lindos, sorridentes, mas reformados. E aí eu quero encerrar dizendo, sabia que Deus gosta de usar as pessoas extraordinárias hoje? Então veja algumas razões. Guarde isso aí. Pessoa comum chegaria na frente do mar e diria, abra-te. Se você é um extraordinário, diga amém. Então você vai chegar diante do mar vermelho e dizer, abra-te. E vai se abrir. Pessoa comum olharia para cima e gritaria para o sol, para sol. Não. Somente o extraordinário faria isso. Pessoa comum bateria no cajado, numa pedra para tirar água? Não. Somente o extraordinário. Pessoa comum diria para o morto, há 3 dias, levanta-te e anda? Não. Só o extraordinário. Pessoa comum mandaria o mar e o vento ficarem quietos? Não. Só o extraordinário. Pessoas comuns ficariam quietinhas, sentada dentro de uma cova de leões? Ele ficaria frito. Quando forem jogados, uma pessoa comum,
ela cairia lá morta já de medo, toda mijada. Mas pessoa extraordinária, ela ficaria. Sabe por que pessoa extraordinária? Sabe de quem estamos falando? De Daniel, né? Sabe por que os leões não comeram ele? Apesar que Deus estava com ele? Porque os leões comem carne. O Daniel não estava na carne. Sabe por que muitas pessoas estão sendo perseguidas pelo diabo aí fora? Crentes. Ou aqui dentro. Porque estão ensanguentadas de carne. Aí os pitbull espiritual estão correndo atrás, querendo comer essa pessoa que está vendo na carne. Mas as pessoas espirituais, banhadas pelo sangue de Cristo, eles passam pelos leões, e os leões não fazem nada. Sabe por quê? Porque nós não temos cheiro de carne. Mortos, irmãos, não sente dor. Se eu estou sentindo dor de algumas coisas ainda, é porque estou vivo. Eu preciso morrer. Porque morto não sente dor mais. Pessoas comuns ficaria rodando uma cidade por 7 dias até que a muralha pudesse cair? Não. A gente não aguenta orar um dia por uma coisa. A gente não aguenta orar 5 dias por um milagre de Deus. A gente não aguenta orar um propósito de 2 dias de jejum. Pessoas comuns não conseguem, mas pessoas extraordinárias conseguem. Tem pessoas reclamando aí, andando reclamando, murmurando, né? E o diabo só com um pratinho enchendo de comida. Irmãos, pessoas extraordinárias, ela obedece e faz aquilo que Deus está mandando, sem questionar. Se tem que andar 7 dias, vamos andar 7 dias. Eu estou entrando há 2 anos, andando, para receber a cura do Senhor.